PRD. Na tribuna, vereador Lucas Dil. Bom, obrigado, presidente, nobres colegas da mesa, colegas vereadores, os que estão presentes na sessão. É importante a gente... Tem vários debates aqui hoje, a gente estava falando em habitação, um tema muito importante, que bom que nós estamos discutindo este tema, mas aqui é a casa dos grandes debates, debatemos mobilidade urbana, debatemos regularização fundiária, a renovação da frota do município, dos veículos e máquinas, PPP da educação, meio ambiente, bem-estar animal, enfim, temas que interessam a comunidade. Mas hoje eu quero me ater a um tema que tem sido, vamos dizer, central nos nossos debates aqui da casa e tem levantado polêmica, levantado, né, vamos dizer assim, grande manifestação dos vereadores e apreensão da nossa comunidade, que é relação à iluminação pública. Este debate ele tem tomado um rumo, vereador Wagner, né? Ele é um tema importante, que reflete também na segurança da comunidade, mas ele tem componentes, né, vamos dizer assim, políticos, e agora, no momento eleitoral que a gente se avizinha, ele acaba levando, né, se exacerbando alguns termos e alguns adjetivos quanto a essa matéria. E aí vem questionamentos, a questão de, porque a competência do governo, porque não está sendo atendido as demandas, não estão sendo, vamos dizer, o tema não está sendo tratado com a devida importância. E eu venho aqui, né, nessa tribuna também, dizer que este tema é de grande relevância e está tendo, sim, vamos dizer assim, a atenção a essa grande demanda da nossa sociedade. E gostaria de aqui passar também algumas fotos, mostrar o resultado desse trabalho que está atingindo diversas ruas do nosso município. Tive a honra de poder, sim, ir a São Paulo, bater o martelo na PPP da iluminação pública e aqui dizer que não se trata de uma terceirização, não se trata, e sim, de uma parceria público-privada. É bom que a gente deixe isso sempre esclarecido. E aqui gostaria de mostrar alguns resultados, né? Aqui nós mostramos ali a rua Tronca, aqui que pega desde o bairro, né, ali de Lourdes, vai até o Rio Branco, uma rua que atravessa a nossa cidade. Mas dizer que a equipe de iluminação pública ela está atendendo a uma cidade que é imensa. Evidentemente, ela não vai poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas de acordo com o nosso colega, grande amigo, Edi Carlos, que está fazendo um belo trabalho na coordenação dessas equipes, ele nos informa que 20% da cidade já foi atendida, da demanda já foi atendida. Evidentemente que falta muita coisa ainda, as pessoas precisam, né, da iluminação, mas gostaria de dizer que as equipes estão tratando de forma... Evidentemente, tu vai numa rua que tenha uma lâmpada queimada, eles vão lá e fazem o processo de troca já de modernização. Agora, chegam numa avenida ou numa rua que tem lá 7, 8, 10 lâmpadas queimadas, eles aproveitam para trocar toda aquela via. E dizer aqui, o Edi nos passa aqui um importante dado de ruas que já foram totalmente, vamos dizer, modernizadas e trocadas, que é o caso da Sarmento Leite, que ela corta a cidade, vai desde ali de Lourdes até o bairro Rio Branco. A rua Luiz Antunes, que pega aqui a questão do Panassolo, do Exposição e outros bairros. Tronca foi totalmente trocada. Bortoluzani no Bela Vista. Gerson Andrés no Cidade Nova. Honorato Bazei também no Cidade Nova. A Pedro Olavo Hoffmann, Nossa Senhora das Graças. Avenida Zélia Rodrigues Furtado no Santa Fé. Avenida Santa Fé, inclusive, que corta ali a central do bairro Santa Fé. Avenida Doutor Mário Lopes, que é no Fátima, vereador Renato. O senhor que tem sido se manifestado sempre, foi totalmente trocado. Bortolo Zanrosso no Parque Oásis. Urbano Mariette no Jardim Eldorado. Amabile César Vial no Jardim Eldorado. Garibaldino Borges Atti. Félix D'Ambros.
Antônio Pereira, Eberle, governador Euclides Triquez, que passa atrás da Marco Polo, na São Paulo, no Planalto, Avenida Dante Marcucci, no Marilã, apenas para citar algumas. Tá? Estas são entre algumas das mais de 100 ruas que já foram totalmente trocadas e modernizadas. Então, dizer que essas equipes estão passando em todos os bairros da cidade. Seu a parte, vereador. Vereador, tema muito importante, né? E vou lhe dizer, na minha rua, eu moro ali na Cremona, próximo ao Parque Cinquentenário, nós tínhamos uma lâmpada queimada. Aí trocaram aquela lâmpada e todas as outras, né, casas que ainda não foram modernizadas já abriram protocolos e a gente entende, né, que é normal, todo mundo, bom, mas por que trocaram a lâmpada do vizinho por uma LED que ilumina melhor e não trocaram na frente da minha casa? Então, o que a gente observa também é um aumento no número de chamados em razão disso, né? Que as pessoas querem que troque na frente da sua casa. Mas é muito importante dizer que esse contrato ele prevê toda a modernização, ou seja, no primeiro momento a prioridade é trocar o que está queimado, mas toda a cidade vai receber iluminação LED, que é uma lâmpada com maior eficiência energética, que, né, dá muito mais segurança. Eu passo em várias ruas que já foram modernizadas e a gente realmente vê o quanto isso é importante e o quanto melhora de fato, né, a eficiência, a modernização e também questões de custos, né, porque a lâmpada LED, por ter uma durabilidade maior, significa um custo menor. E eu quero convidar aqui, e eu já estou divulgando nas redes sociais, e peço aos colegas vereadores que nos ajudem a divulgar o Luz de Caxias do Sul, que é esse aplicativo. Então, tem a opção do 0800, tem a opção de fazer pelo celular, que é muito mais simples, a gente sabe o quanto é importante essa tecnologia, para que a gente possa informar as pessoas, né, que o Luz de Caxias do Sul é um aplicativo fácil, rápido para instalar e para fazer as solicitações de troca de lâmpadas. E como o senhor falou, né, 20% da cidade já foi trocada e a gente vai avançar muito mais nos próximos dias, né, torcendo para que o tempo se mantenha firme, para que todas as equipes possam estar lá trabalhando. Sim, parabéns pelo assunto. Obrigado, a cidade é imensa, bom divulgar o 0800, então é 0800 000 4062. E que bom que a senhora falou da modernização, tem um vídeo aqui que eu gostaria de mostrar, que brevemente ele mostra como é o trabalho da troca da lâmpada e da modernização. Ele não tem som, mas ele mostra, ele troca todo aquela luminária que era amarela, né? E que tem vamos dizer, a fotocélula. E aqui a comparação, nós podemos ver entre uma rua que foi totalmente modernizada e iluminada com uma rua ainda com a iluminação antiga. É uma cidade imensa, né? Já foram trocadas, a praça central da cidade já foi trocada. Olha ali, a gente vê a diferença de uma via e de outra, né? Que já foi iluminada. Aqui a Praça Dante, completamente já trocar todas as lâmpadas. Aqui a Sarmento Leite, aqui que pega exposição Panassolo. Aqui no bairro Panassolo também. A Tronca. Então, este vídeo. Seu a parte, vereador. Vereador Lucas, que bom que o senhor colocou. É exatamente aquilo que eu falei. É um ano eleitoreiro, é difícil, temos muitas dificuldades. Mas o que está bem feito ninguém mostra. E eu então sugiro de novo um foco total nas queimadas. Mas quando o senhor falou que é obrigação do governo, que o senhor ouve, não é obrigação desse governo resolver o caso Maia Bosco, que talvez inviabilize o milagre que está se anunciando para o ano que vem. Mas o prefeito Adilal gravou um áudio que está muito próximo de ter a possibilidade de resolver isso também, um problema há mais de 40 anos que pode inviabilizar a nossa cidade logo ali na frente. E sempre, muito bem falado, sempre são temas polêmicos, são temas importantes, né? E sempre dizer, né, que gera esse debate. E evidentemente, se a gente fizer a Praça Dante, alguém vai levantar e dizer, mas por que não fez a Lagoa do Riso? Vai ser feita a Lagoa do Riso. Quando está fazendo a Lagoa do Riso, por que não fez em Ana Rec? Por que não fez lá em Forqueta? Dizer que todos os bairros estão sendo contemplados e visitados, só que, claro, tem um cronograma de trabalho, né, e que ainda assim depende da questão do tempo. Mas nós vamos notar a melhoria dessa iluminação, que vai justamente refletir também na segurança do município. Aproveitamos para reiterar o telefone, né, o 0800 000 4062,
que a comunidade também pode entrar e solicitar. E essa questão de número do poste, ela não procede, porque algumas cidades já têm o número de postes cadastrados. Mas nós informando a rua e às vezes um ponto de referência, uma numeração próxima já é atendido. Não precisa dar o número do poste, porque Caxias ainda não tem essa implementação de todos os números de poste. Era isso, presidente. Muito obrigado.